O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é 3 de dezembro de 2021. Nós estamos nesse tempo do Advento. A igreja hoje celebra, nessa primeira sexta-feira do mês, o desagravo que nós devemos fazer ao Sagrado Coração de Jesus e a memória hoje de um grande santo, São Francisco Xavier. Então, numa missa está condensada tudo isso, né? E aqui está a essência de tudo, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Hoje, nessa caminhada que nós estamos fazendo com o Evangelho, nesse tempo do Advento, onde Deus está nos chamando a esse processo de conversão, de mudança de vida que nós precisamos ter com um olhar especial, ou melhor, com os 2 olhares especiais. O primeiro para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo para aguardar a segunda vinda de Jesus, porque ele disse que voltará a qualquer momento. Então, nós precisamos estar com esse coração mudado para quando Jesus vier, pode ser a qualquer momento, nós não sabemos, ele possa nos achar dignos de levar para o céu. Porque se nós levarmos uma vida errada, nós não seremos salvos, não. Nós não iremos para a eternidade. Porque o que foi que aconteceu conosco? Vejam só, o Evangelho de hoje fala da cura desses 2 cegos. Os 2 cegos começaram a gritar para Jesus: Tem piedade de nós, filho de Davi. Aqui é uma cegueira natural, física, né? Ele se tornou cego e diante do pedido que ele faz a nosso Senhor, eles são curados porque Jesus vai lá e atende. Às vezes a gente olha para esse Evangelho e a gente vai ficar pensando apenas que ele está se referindo às pessoas que estão cegas fisicamente. Não, mas ele tem um lado espiritual, algo sobrenatural, que nós precisamos elevar para nós entendermos que existem os cegos realmente de cegueira física, mas existem aqueles cegos de cegueira espiritual, aqueles que não conseguem enxergar Deus. Aí já se amplia e nós já entramos no meio. Aqueles que não enxergam Jesus, não querem saber de Jesus, não querem levar uma vida santa, essas pessoas, elas estão cegas. Essa cegueira, ela foi causada lá no paraíso terrestre, lá com Adão e Eva.
quando Adão e Eva, eles deram ouvido a Satanás, desobedecendo ao que Deus havia pedido, a partir daquele momento, eles ficaram cegos. E todos que vieram depois se tornaram cegos em relação a Deus. E a única forma dessa cegueira sair de nós é nós suplicando a Jesus como os dois cegos suplicaram. Senhor, tende piedade de nós estamos cegos. O mundo não permite que nós enxerguemos as suas coisas. O mundo não permite que nós façamos a tua vontade. Então, Senhor, tende piedade de nós. Aí Jesus fala bem assim: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos dele, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos dele se abriram. Eu fico aqui imaginando aquele momento em que os cegos, quando eles passaram a enxergar, a primeira pessoa que ele viu na frente dele foi Jesus. Você vê que o desejo dele, a alegria deles foi tão grande que eles até desobedeceram a Jesus naquele momento. Não fala agora para todo mundo não o que aconteceu com vocês. E eles vão e começam a contar. Porque Jesus, ele não queria ser reconhecido pelos milagres que ele fazia. Ele queria ser reconhecido pela salvação que ele dá para cada um. Então era preciso que ele fosse reconhecido na cruz, quando ele fosse crucificado, que foi isso que aquele soldado fez, né? Quando ele viu sair água e sangue do lado de Jesus, ele se ajoelhou. E aquele soldado, ele era um soldado romano, ele era um pagão. Então ele se ajoelha e diz: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. É aqui que acontece a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida. As escamas que caíram dos olhos de Saulo, que ainda não era Paulo, né, fez com que ele enxergasse o Senhor e a mudança de vida aconteceu nele. Olha bem, para vocês verem se realmente uma pessoa se converteu, se ela mudou de vida, é quando ela faz uma troca. Ela tira o mundo da vida dela e ela começa a olhar para o céu. E ela começa a querer somente as coisas do céu. Quando ela tira os olhos de Satanás e começa a querer somente Jesus, os olhos dela ficam voltados somente para Jesus. Meus irmãos, verdadeira conversão não se dá somente porque uma pessoa disse assim: eu bebi e parei de beber. Eu adulterava e agora não adultero mais. Bem, o cara diz que não adultera mais. No entanto, não vai na missa, não se confessa, ainda está voltado para o mundo. A esposa tem apenas um homem em casa que se comporta bem. Só que esse comportamento dele, ou dela, né, quando acontece, esse comportamento não leva para o céu. Não se confessa. Não vai à missa. Não quer saber das coisas de Deus. Tem que haver a troca. Não quero mais saber do mundo. Eu não quero mais saber das coisas do mundo. Eu quero o céu. Eu quero Deus. A pessoa, ela deixa de ser gananciosa. Ela está pouco se lixando com a herança. Nem briga por herança mais. Vocês estão brigando por causa da herança do meu pai e da minha mãe? Pode ficar com a minha parte. Não quero isso, não. Porque ela encontrou o verdadeiro tesouro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem Deus tem tudo
Se Deus já é tudo, para que eu vou ficar atrás de coisinhas pequenas? Quando a pessoa ela se converte verdadeiramente, ela não entra mais em conversinhas, aqueles tipos de conversa que nos tira de Deus. Não é que ela começa a se achar melhor do que os outros, mas ela vê que aquelas amizades não ajudam ela no caminho, então ela se afasta daquela amizade. Porque já que aquela amizade não quer se voltar para Deus, ela deixa. Eu estou falando isso para vocês entenderem a conversão de São Francisco Xavier. Então, hoje a igreja comemora esse grande santo jesuíta. Os jesuítas são eles pertencem a uma ordem que foi fundada por Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola tinha um amor tanto a Jesus, que ele deu o nome da ordem de Jesus, Jesus Salvador, a companhia de Jesus. Então, Jesus jesuíta, que é a ordem religiosa do atual Papa que nós temos, que é o Papa Francisco. Então, quando Santo Inácio passou pelo processo de conversão dele, ele foi para Paris. Depois de um tempo, ele foi para Paris para iniciar os estudos, porque ele precisava também se tornar sacerdote. Deixa eu abrir um parênteses que eu estava falando, depois eu me perdi aqui. Então, São Francisco de Xavier, ele foi enviado por Santo Inácio para levar o evangelho à Índia. Ele foi para uma cidade da Índia chamada Goa, onde se falava o português. E lá ele começou a pregar. E ele ficava muito preocupado. Ele mandou uma carta para Santo Inácio, dizendo assim: olha, as crianças aqui, elas não sabem nada de Deus. As pessoas levam uma vida mundana, não querem saber de Deus. Ele dizia que envie pessoas aqui para ajudar. Ele, nesse processo da vida dele, para que as pessoas se convertessem, não era para fazer teatro, para mostrar para todo mundo o poder de Deus, né? Era para converter aquelas pessoas. Umas 4 ou 5 pessoas ou mais. Ele ressuscitou. Ele não, Jesus ressuscitou através dele. Então, quando aqueles homens, teve um homem mesmo que havia morrido, e o pessoal não acreditava em Deus, tinha um homem que já tinha sido enterrado, ele mandou tirar lá da cova, colocou o homem ali, se ajoelhou e disse: em nome de Jesus, te levanta agora. E o homem levantou. E aí aconteceu as conversões, mudanças de vida. Ele batizou muitas pessoas. Em um mês, 10.000 pessoas ele batizou. Depois ele foi para o Japão. Aí ele voltou de novo para as Índias com o desejo de ir agora para a China. E nesse caminho que ele foi fazendo, ele acabou morrendo. Eu estou falando aqui para vocês entenderem quem é São Francisco Xavier. Agora vamos entender o que é que leva um homem a se desgastar assim pela evangelização. Aí vocês vão ver agora o que é uma conversão. Francisco Xavier, ele estudava, estava na faculdade estudando, e ele era uma pessoa muito inteligente. E ele estudava por vaidade, ele estudava por orgulho, ele queria ser o bambambam, ele queria fazer parte da academia de letras, ele queria ser o bom, mas ele era bom mesmo. Então, um jovem universitário, vida normal de jovem, bebedeira e muitas outras coisas. Quando Santo Inácio chegou lá, que ele bateu os olhos em Xavier, em Francisco Xavier, ele disse: esse daqui
ele tem muito a dar para Deus. E aí ele começou um processo de conversa com o Xavier. Ele usava sempre uma frase do Evangelho. Ele dizia assim: Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense bem nessa frase, você que está me ouvindo agora. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? Ou seja, depois de morrer, você ir diante de Deus, ser julgado e ali ser condenado ao inferno. De que adianta? Está vendo a cegueira? O que é que o demônio faz? Ele faz com que nós pensemos que não existe vida eterna e ele mostra o mundo com os seus prazeres e com as suas alegrias. Então, se não tem vida eterna com Deus, se não tem julgamento, se não tem o inferno, se não tem essas coisas, e a nossa vida aqui, ela... Mesmo que uma pessoa diga que chegou a 100 anos, é pouca. É sempre pouco. 100 anos de vida, pouco. 150, pouco. A idade de Matusalém lá, 600, pouco. Em comparação à eternidade, é pouco. A vida aqui nesse mundo, meus irmãos, por mais anos que a pessoa viva, vamos dizer que a pessoa viva milhões de anos, é pouco em relação à eternidade. Então o que é que Satanás faz? Tira o nosso olhar da eternidade e diz assim: aproveite enquanto é tempo. Aí você vê a juventude de hoje, também não somente a juventude, os adultos também, querendo aproveitar, vamos fazer isso, é sexo à vontade de todo jeito, é muita alegria, é tudo bebedeira, tudo, vamos aproveitar, porque depois não vai ter nada. Realmente, meus irmãos, essas pessoas que não creem em Deus, em parte elas estão certas. Se não existe vida eterna, se não existe o céu, que é a felicidade maior que Deus deu para nós, se morreu, acabou, então, meus irmãos, vamos aproveitar enquanto pode, porque depois morreu, acabou. Está vendo a lógica do mundo? Está vendo o que é que Satanás, ele colocou no nosso coração? Isso não tem céu, não tem vida eterna. Agora ele está falando de forma contrária. Ele está dizendo assim: não, aproveitem, porque Deus é misericórdia e todo mundo vai se salvar. Primeiro foi assim: Deus não existe, eternidade não existe, a nossa vida é só aqui, aproveitemos. Essa tática não funcionou muito bem. Agora ele está usando outra. Amem a Deus sim, vão na igreja, mas aproveitem a vida também. Porque depois, todo mundo vai se salvar, porque Deus é misericórdia. Você acha que um Deus tão bondoso, que nos ama tanto, depois ele vai permitir que nós vamos para o inferno? Realmente, olha a lógica, é verdade. Será que um Deus tão bom vai querer que depois nós vamos para o inferno? Não, Deus nos quer com Ele. E aqui eu vou dizer uma coisa: Deus não manda ninguém para o inferno mesmo, não. Vocês sabiam disso? É nós que vamos. Nós vamos ou para o céu ou para o inferno, de acordo com a vida que nós levamos aqui. Vida de prazer,
vida de corrupção, vida de mentira, vida de que não quer saber de Deus, vida que não vai na missa, vida de quem não reza, vida de quem não quer buscar a Deus. Então a pessoa leva essa vida aqui na terra. Então, quando ele morre, ele vai para onde ele sempre viveu. Vida sem Deus. O inferno é vida sem Deus. Vocês compreenderam? Então, quando ele chega diante de Deus, isso aqui é Dom Bosco que fala. Dom Bosco diz assim, que a pessoa vai diante de Deus e quando chega lá, Deus diz assim para ele, quem é você? Aí o cara diz assim, eu sou cristão. Aí Deus diz assim, cristão? Eu não te conheço. Você nunca me procurou. Você sempre fez as coisas erradas. Você não frequentava os sacramentos, você não ia na missa. Isso é Dom Bosco falando. Depois você procura aí na internet. Eu acho que tem um livro também, mas no YouTube você coloca a carta aos jovens de todos os tempos. É 1h40. Procure na internet. Vocês vão ver o que é que Dom Bosco fala. Aí quando ele chega, aí Deus diz assim, então, se você não quis saber de mim lá, agora aqui não dá. Aí ele diz assim, aí as pessoas vão olhar para o céu e vão dizer assim, perdi tudo, e vai para a condenação eterna. Agora, aqueles outros levaram uma vida santa, buscaram a Deus, se confessaram, praticaram a caridade em Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo. Buscavam a face de Deus, buscavam a Eucaristia, faziam adoração. Esses daqui estão buscando a Deus. Quando eles vão diante de Deus, quem é você? Eu sou cristão. Ah, realmente, eu vi as adorações que você fazia. Eu vi quantas vezes você pecava e você me procurava. Eu via que você andava até quilômetros para participar de uma missa. Eu vi. Venha, meu filho, participar das alegrias eternas. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Aí o pessoal fica achando que Deus é brasileiro, que fica dando jeitinho em tudo. Vai ter homens que vai chegar lá e vai dizer, mas senhor, minha esposa rezou por mim. Ela rezou, você não quis. Ou o contrário. Tem homens por aí, tem mulheres também. Leva a pessoa na igreja e fica dentro do carro esperando a pessoa acabar a missa para depois voltar. Aí diz, não, mas minha esposa reza por mim. Bem, ela reza, mas você não quer. Então tá bom, voltemos a Xavier. Xavier. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Xavier? E ele ficava com raiva quando Inácio falava assim, porque ele não queria mudar de vida. Ele queria, assim, galgar o mundo, ele queria ser o cara, ele queria vaidade, ele queria bebedeira, ele queria... Toda vez que ele se encontrava com Santo Inácio dizia, Xavier, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, Xavier? Aí um dia os dois se encontraram pro vamos ver, vamos pegar o bicho para capar. Aí Santo Inácio olhou para ele e disse assim, Xavier, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Ele, quem é você para me julgar? Xavier, aí Inácio falou de novo, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Aí ele disse, Xavier, se você morresse agora, na vida que você leva, você tem certeza que você iria para o céu, Xavier? Ele disse, claro que eu vou.
Aí ele diz assim: será? Será? Esse será levou Inácio Xavier a se perguntar: é verdade, essa vida que eu levo não agrada a Deus, não. Realmente, se Deus me chamasse agora, ou se Ele viesse na sua glória, eu seria desclassificado. E aí ele mudou de vida. Aí Xavier já não andava com as más companhias, só queria saber de estar com o Santo Inácio, só queria saber de rezar. Fez uma confissão geral da vida dele. E agora ele já não queria ser o grande universitário, ele passou a estudar teologia para ser sacerdote e foi para a Índia, foi para o Japão e morreu santamente. Isso é mudança de vida. Não estou dizendo, entendam aqui, que para a pessoa mudar de vida, ter uma verdadeira conversão, ela tem que entrar no seminário, ela tem que ser freira, não é isso. Isso aqui é para quem é chamado. Mas a vida dele foi uma vida santa. Agora eu termino essa homilia fazendo a pergunta para você. Realmente, eu te pergunto agora, essa vida que você leva, se você morresse agora, você tem certeza que você iria para o céu? Até mesmo você que está na igreja. Até mesmo nós aqui da Canção Nova, porque eu também sou da Canção Nova. Padre José Augusto, se você morresse aqui agora, vocês já viram que tem padres morrendo celebrando a missa. Se eu morresse aqui agora, será que eu iria para o céu mesmo? A vida que eu levo é uma vida de santo ou de hipócrita? Meus irmãos, tem muita gente participando da igreja, indo na igreja, mas a vida delas é uma vida pior do que um pagão, pior do que um ateu. Organizam festa do padroeiro, organizam coisas, faz aquelas coisas brilhantes para receber o povo vai e participa lá da festa do padroeiro, aquela coisa toda, aí organiza encontros, organiza retiro, as pessoas participam, e tem pessoas que vão lá e voltam para casa convertidas, e aqueles que prepararam e fizeram tudo estão levando uma vida mundana dentro da igreja, pensando que vão se salvar só porque fizeram um encontro para os outros. Organização de encontro para os outros não salva quem organiza, não. Pode salvar quem participa. Mas se não levar uma vida santa, e quantas decepções de vocês para conosco? Acha que aquele padre, aquela freira, sabe lá aquela pessoa daquele encontro lá, acha que é uma pessoa tão santa, distante, né? Quando vê no dia a dia, meu Deus do céu, vida mundana, vida errada. Aí aquela pessoa que se converteu, ela diz assim: nossa, é assim? Então é um teatro. Pergunto mais uma vez para terminar a homilia e não cansar vocês. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu pergunto mais uma vez. Para você que participa da igreja, não estou nem falando de quem está fora. Se Jesus te chamasse hoje, você iria mesmo para o céu com a vida que você leva?
com esse DIU dentro de você, você acha que você vai para o céu com esse DIU? Não vai não. Não vai, você está matando criança dentro de você. Ah, mas os médicos disseram que não mata não. Eles disseram, né? Para vender, né? Para vender eles dizem isso, para enganar vocês eles dizem isso. Vai perguntar para Deus, vai perguntar para a igreja para ver? Agora só não pode encontrar um descabeçado que venha dizer que pode. Aí pior ainda. Ah, você quer ir para o céu desse jeito? Tendo um casinho com um homem aí, Deus disse que o homem não pode deitar com o homem, você quer ir para o céu assim? Você quer ir para o céu nessa corrupção, desviando dinheiro. O dinheiro que era para ser usado nisso, você está usando em outra coisa. Você quer ir para o céu assim? Isso é roubo. Então tá ok. Pense. Pare para pensar. Pense muito bem. Olha, se preparem que o dia já vem. O dia de Nosso Senhor já veio, está chegando. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E se Jesus te chamasse hoje, realmente você iria para o céu? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.